Fala galera, beleza? Vou dar continuidade aqui à biomecânica dos biomateriais. Vou colocar esse bônus aqui, já que falamos do tecido ósseo, vamos falar um pouquinho das articulações também. Eu acho cabível agora neste momento. Então, as articulações, elas são classificadas em função do grau de mobilidade, de maneira então que existem lá as articulações sinartroses, são articulações imóveis, né? Elas são imóveis ou não possuem quase nenhum movimento, como por exemplo as articulações dos ossos que compõem o crânio. As anfiartrose, que são articulações que têm um movimento muito limitado, como por exemplo a junção entre os ossos da costela com o osso externo, né, que existe aí uma pequena movimentação por motivo da expansão da caixa torácica, e as diartrose ou as conhecidas articulações sinoviais. Essas sim são de interesse na cinesiologia, já que são as articulações móveis, como por exemplo joelho, ombro, cotovelo, punho, tornozelo e por aí vai. Essas articulações, então, sinoviais, que é o foco do nosso encontro agora, elas são compostas pela cartilagem articular, por fibrocartilagem, pelo sistema ligamentoso de união, que compõe lá a cápsula articular e os ligamentos, e eu tomei por liberdade de colocar os tendões aqui como parte das articulações, embora tendão seja parte aí do tecido muscular. Mas eu coloquei aqui e até o final desses slides vou tentar justificar o porquê que eu considero, então, o tendão como parte importante das articulações. Aí nós temos aqui essa imagem onde nós podemos ver aqui ó, a cápsula articular. A cápsula articular é o que recobre aí as articulações, né? Ela acaba isolando a articulação, então ela ajuda no sistema de união, mas ela também isola a articulação. Então aqui no meio da articulação não chega sangue, porque é, o bordo interno dessa cápsula articular tem a membrana sinovial que vai liberar o líquido sinovial e vai lubrificar toda essa região interna da articulação. Aí nós temos também aqui recobrindo as peças ósseas, a cartilagem articular, né? Esse material cinzinho aqui, ó, esbranquiçado, né? É o que recobre as peças ósseas, elas ajudam aí a aumentar a área de contato entre as peças ósseas, reduzir atrito, absorver choque. Além disso, nós vamos ter aqui os meniscos, né? Os meniscos também auxiliam aí ao encaixe das peças ósseas e diminuir pressão, absorver o choque. Além disso, nós vamos ter aí também os ligamentos, né? No caso aqui do joelho, teria o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, os ligamentos mediais, um desse lado aqui, o outro lado do joelho. Então, basicamente, são esses os componentes aí das articulações. Vamos passar rapidinho por cada um deles, em especial vou falar da cartilagem articular. A cartilagem articular, então, é aquele material esbranquiçado que recobre as extremidades das peças ósseas, né? Tem ali de 1 a 7 milímetros de espessura, e essa espessura ela tende a diminuir com o passar da idade. Ela é um tecido deformável, e ela é avascular. A questão dela ser avascular, a gente tem que guardar com carinho essa informação, porque isso aí repercute na capacidade de regenerar este biomaterial. Como ela é avascular, não recebe sangue, então ela não tem capacidade, a cartilagem, de se regenerar. E aí, quais são as funções da cartilagem articular? Ela tem como função reduzir o atrito, né, já que é um material liso e ela está envolta ali ao líquido sinovial. Como ela se deforma, ela contribui para transferir as forças entre as peças ósseas e diminuir a pressão, já que por ela se deformar, ela aumenta a área de contato entre as peças ósseas. Isso faz com que o choque seja atenuado aí nas articulações. E aí o que acontece com essa cartilagem articular quando ela é exposta a uma carga compressiva, né? Quando há uma compressão nela, vamos supor, você está sentado aí dali a pouco você fica em pé, a ação da gravidade agindo sobre o seu corpo vai fazer com que surja uma força de compressão entre a tíbia e o fêmur. E aí o que acontece com essa cartilagem que está recobrindo as peças ósseas ali? Ela vai se deformar, né? Ela elimina uma certa quantidade de água, ela se deforma até ela alcançar um equilíbrio. Isso é chamado de relaxamento de estresse. Então, o relaxamento de estresse, de uma maneira bem didática,
ocorre desta forma. Nesse primeiro momento aqui, ó, nessa figura aqui, a cartilagem está lá com a sua espessura normal. Vamos supor que o sujeito está sentado aqui, um exemplo. E aí, assim que ele fica em pé e começa a caminhar, o que acontece? Líquido começa a sair desta cartilagem, começa a sair uma certa quantidade de líquido e ela vai diminuindo a espessura. Até que chega um momento que esse líquido para de sair da cartilagem, esse líquido é redistribuído na cartilagem e agora ela, mesmo com uma espessura menor do que na fase anterior aqui, mesmo com uma espessura menor, ela encontrou um equilíbrio. Por quê? Porque ela se deformou e encaixou melhor as peças ósseas, o que faz com que reduza, por exemplo, a força de pressão, ok? Mas, como nós vimos que ela é um material, a cartilagem é um material avascular, se esse estresse causado nessa cartilagem for excessivo, ele pode então romper essa matriz sólida, a cartilagem. E uma vez que ela é lesionada, ela não se regenera mais, tendo em vista que ela é avascular, não recebe sangue. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente tem essa informação, que é um material delicado, que não vai se regenerar, mas a gente também sabe que esse material ele se deforma e ele faz esse relaxamento de estresse, o que nós devemos fazer antes de iniciar uma atividade, um exercício físico, uma sessão de treino? Nós devemos fazer o aquecimento específico. O que seria o aquecimento específico? Basicamente é você realizar a mesma tarefa que você vai realizar na sessão de treino, só que com baixa intensidade. Para quê? Para provocar de maneira proposital esse relaxamento de estresse na cartilagem. Então, o sujeito vai correr, um exemplo. Não vou entrar nem no mérito da questão se ele quer alongar, não quer alongar, porque o alongamento não vai ajudar a cartilagem, né? O que vai ajudar é um aquecimento específico. Por exemplo, se ele vai correr, ele poderia iniciar aí um aquecimento com uma caminhada, com um trote leve, e aí ele vai com uma carga menor, vai provocando esse relaxamento de estresse de maneira proposital, o que faz aí com que ele prepare a cartilagem para a carga que vai ser recebida depois na atividade, na parte principal da sessão de treino. Tá certo? Então, o que devemos fazer antes de iniciar uma atividade para pensar em proteger a cartilagem articular? Aquecimento específico. Aí nós temos lá a fibrocartilagem, né? No caso do joelho, os meniscos, mas no caso da coluna, os discos intervertebrais. A função é favorecer o encaixe entre as peças ósseas, né? Aumentar a área de contato para diminuir a pressão e isso faz com que o choque seja atenuado na articulação. Temos um exemplo aqui nesse desenho da articulação do joelho. Uma delas aqui tem o tal do menisco, não é? E aí você percebe que a presença do menisco aqui faz com que a área de contato entre as peças ósseas aumente e isso faz com que a força, indicada aqui por esses vetores, essas setinhas, a força seja distribuída em toda essa área de contato, então aqui a pressão é menor. Já se arrancar aí por uma questão de cirurgia, antigamente inclusive arrancava-se o menisco todo quando tinha uma lesão. Hoje em dia os médicos procuram aí ao máximo preservar o menisco, arrancando aí só a parte lesionada no menisco e mantendo o restante. Por quê? Porque na ausência do menisco, se ele não houvesse ali, o que ia acontecer? Olha, só o fato de você estar em pé, a força seria o mesmo aqui, ó, tendo menisco ou não tendo. No entanto, sem o menisco, a área de contato agora, entre as peças ósseas, ela é muito pequena, a área de contato. E embora a força seja a mesma, como a área de contato ela é menor, aqui nós vamos ter então uma força de pressão aumentada, o que não seria interessante para a articulação, para a cartilagem e até para o tecido ósseo mesmo. Além disso, a cápsula articular, eu já disse, né? A cápsula articular ela promove a união entre os ossos e ela protege a cavidade articular, ela isola a cavidade articular. Ela é formada de um material semelhante ao ligamento, né? Mas é como se fosse um ligamento todo entrelaçado. E o bordo interno dessa cápsula articular é a membrana sinovial que vai secretar o líquido sinovial. Líquido sinovial, por sua vez, tem a função de, além de nutrir a cartilagem articular, já que ela não recebe sangue, ele tem a função de diminuir o atrito, já que ele lubrifica a extremidade das ósseas. Aí tem os ligamentos, o ligamento ele une osso com osso, ele tem a função de estabilizar as articulações, guiando os movimentos articulares e aí, portanto, prevenindo movimentos não anatômicos, movimentos excessivos.
Os ligamentos e os tendões, eles têm um comportamento muito parecido, né? Em repouso, as fibras ali de colágeno, né? Vamos pensar no ligamento agora. As fibras de colágeno, elas estão ali meio encurtadas. Quando o sujeito realiza algum movimento que há necessidade de estabilizar a articulação por meio dos ligamentos, de guiar o movimento. Tem aqui a parte 1 aqui, que significa dizer que essas fibras de colágeno começam a se estender e começam a se alinhar. Na fase 2 aqui é chamada de fase elástica, vocês já estão acostumados com esse termo por conta da curva stress-strain do tecido ósseo. A fase elástica, o ligamento ele passa a estender e restringir o movimento, mas quando a carga retirada, esse ligamento retorna à sua fase, o seu estado normal. Já a fase 3, a extensão desse ligamento aí foi demasiada, então já é considerado uma fase plástica, onde já começa a ter um rompimento aleatório de algumas fibras de colágeno, ou seja, uma lesão parcial do ligamento ou do tendão. E na fase 4 aqui já é a ruptura total desse tendão. Então ele tem um comportamento aí também, usamos aí as nomenclaturas de fase elástica e fase plástica. Os tendões têm função aí de conectar o músculo à peça óssea, e eu coloquei ele aqui como parte da articulação, já que músculo é o grande estabilizador ativo das articulações. É ele que, de maneira ativa, contrai, evitando aí movimentos de flexão, ou flexão não, me perdoa. Na peça óssea lá, lembra? Contra-inclinação para evitar cargas de flexão na peça óssea, para estabilizar a articulação, evitando que essa articulação realize movimentos não anatômicos. Então, o músculo é o grande estabilizador ativo das articulações. E por falar em estabilidade articular, o que seria estabilidade articular? É a capacidade da articulação de resistir, de restringir deslocamentos não anatômicos, deslocamentos anormais entre as peças ósseas, né? E aí quais são os fatores que vão influenciar essa estabilidade? O formato das superfícies das peças ósseas, a organização dos ligamentos e dos músculos, como por exemplo, se a gente pegar lá a cavidade da glenomeral no ombro, é muito mais instável do que a cavidade ali entre o osso do fêmur e o quadril, né? A articulação do quadril, já que as peças ósseas têm um formato diferente, né? No caso do quadril, o encaixe é bem mais profundo, e além disso, a organização de ligamentos e de músculos, né? Nos membros inferiores lá, nós vamos ter ligamentos mais robustos, músculos mais fortes, o que faz com que então a cintura lá do quadril tenha maior estabilidade do que a cintura escapular. Além disso, quando a gente pensa em articulação, nós temos aí a posição travada e a posição destravada da articulação. O que seria uma posição travada? Quando imagina lá no joelho, já que eu vim falando do joelho até agora, imagina lá no joelho, o sujeito vai e estende completamente o joelho. Quando ele estende completamente o joelho, ele entra em posição travada. Há uma vantagem porque há um maior contato entre as peças ósseas, porém a articulação fica mais vulnerável à lesão porque por falta de mobilidade. Até conseguiria flexionar a articulação, mas estender já não é mais possível. Então, sobrecarregaria ali, por exemplo, os ligamentos. Já a posição destravada é quando você faz uma pequena flexão, apenas destrava, deixa o joelho mais frouxo. Teria uma menor área de contato, né? Então perderia um pouco de estabilidade, porém fica menos suscetível à lesão, já que você tem uma maior mobilidade, tanto para flexionar o joelho quanto uma pequena extensão, se assim for necessário. Isso é importante a gente verificar. Por exemplo, lá no exercício de leg press, tem muitas pessoas que ao estenderem o joelho entram em posição travada, estendem completamente o joelho. Isto não é adequado, né? O adequado é que você mantenha o seu joelho aí na posição destravada, e isso serve para qualquer articulação, em qualquer exercício. Certo, pessoal? Então, para terminar essa parte aqui de ligamento, de articulação, falar da importância dos músculos aqui também, né? Os músculos, eles são grandes estabilizadores ativos das articulações, tá certo? Enquanto os ligamentos e a cápsula articular são estabilizadores passivos, a gente não tem gerência
em relação a eles. No entanto, músculos e ligamentos fortes vão garantir uma maior estabilidade na nossa articulação. Nesse sentido, a sugestão é que você faça o treinamento de força, pois por além de melhorar a sua força muscular, também de quebra você deixa os seus ligamentos e cápsula articular mais forte. Galera, grande abraço, acabamos a nossa unidade por aqui. Forte abraço!